Senhoras, senhores, muita luz e muita paz. Atendimento fraterno, cirurgia psíquica, doutrinação. No dia de hoje, Centro Espírita Virtual Joana de Ângeles. Se possível, disponha de um pequeno recipiente com água. Pessoas que têm a fé no magnetismo espiritual, peças de roupa, ou mesmo caixas de medicação, tudo que possa ser fluidificado, tudo que possa ser magnetizado e possa trazer alívio e esperança. Trabalhamos com uma fé raciocinada, segundo os postulados de Monsenhor Allan Kardec, que já apregoou na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. Fé inabalável, somente aquela que pode confrontar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Iniciemos a terapêutica com a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus. A religião não é o que Sigmund Freud atestou devido a motivos que não nos cabe julgar. Uma neurose compulsiva quando empregada com consciência. Nós temos latente em nosso inconsciente, isso quem empregou também foi Carl Gustav Jung, sedimentações psíquicas. Ou seja, toda a dor que nós vemos no mundo, todas as dificuldades, todos os vícios, eles criam uma camada energética, eles criam uma psicosfera, que chamou André Luiz, e essa psicosfera é mais absorvente em pessoas ditas sensíveis, médiums, pessoas com doenças crônicas, pessoas com históricos de psicopatologias. Então, onde se manifestam principalmente essas energias? Nos sonhos, nos xistes, nos atos falhos e na nossa forma de responder emocionalmente e psicologicamente aos conflitos e tormentos emocionais da vida. Então a fé pode ser, sim, extremamente terapêutica, junto do instrumento da religião. Ou seja, a religião, digamos, vamos tomar por exemplo a religião católica. Ela tem seus dogmas, ela tem o ato da confissão, ela tem a Eucaristia. Se a pessoa mergulha na essência terapêutica da fé católica, com seus símbolos, com a simbologia da cruz, do ato devocional e etc., e ela faz isso de uma forma que vai suprir algumas dores, algumas enfermidades, que vai lhe dar uma tábua onde antes estava o psiquismo, a deriva, ela é extremamente empregável e útil, por exemplo, no processo psicoterapêutico. Porque a pessoa está substituindo um mecanismo de fuga, que seria o quê? Seria os vícios, a drogadição, a sexualidade promíscua, etc., por um sistema ortodoxo, por uma fé, por um movimento antropossociopsicológico inserido no status quo da alma, ou seja, na nossa forma de fazer uma leitura do mundo. Então, nesses pontos, até mesmo a religião dogmática, ela é terapêutica, quando não apregoada no fanatismo, quando não utilizada de forma infantilizada. O que é religião infantilizada? É aquela em que o indivíduo se martiriza, se culpa, faz penitências. A maior penitência que Deus nos quer, e tenho certeza que Ele nos ama, você acreditando ou não nele, Ele continua nos amando. A maior penitência para Deus é a renúncia, é se dedicar ao outro que sofre, é a caridade. E o Espiritismo, posso me perguntar, como ele pode ser terapêutico? Voltamos agora novamente à teoria da psicologia analítica. Se nós temos arquétipos, se nós absorvemos arquétipos, vivenciamos os arquétipos, constelamos os arquétipos desse grande inconsciente coletivo, isso ressuma a nossa capacidade de regredir
às nossas eras primevas, às nossas vidas passadas. Então, vou dar um exemplo. A pessoa tem o ímpeto da violência, responde tudo com grosseria, às vezes tem um certo barbarismo no falar, agressividade na voz, sempre vivendo como se tivesse pedras na mão. É um arquétipo que está ali se tomando conta do ego, bloqueando as energias do self espiritual e levando o indivíduo a ressurgir no seu resgate da cognição profunda da alma, manifestando ali uma vida passada. Isso é muito forte quando os gatilhos da vida surgem em torno de nós. Por exemplo, o convívio com uma pessoa difícil. Se a pessoa não tem uma fé, se a pessoa não se apega a uma religião, ela perde o livre-arbítrio. Porque o condicionamento da palavra do outro, a palavra negativa do outro, a imposição negativa, o vitimismo, a reclamação constante, isso vai encharcando o psiquismo, vai intoxicando os neurônios e vai gerando toxinas mentais que vão trazer psicopatologias. Então a fé nos leva à imortalidade da alma, a fé espírita nos leva à imortalidade da alma, a fé espírita nos leva à consciência do infinitesimal, do inconsciente, do espírito, do ser. Então nós vamos chegando o quê? Na religiosidade como ato devocional da prece. A prece trabalha com limpezas telementadas. A prece trabalha com exaustão de fluidos negativos. A prece nos liga ao anjo da guarda, aos espíritos mais elevados, às camadas superiores do pensamento cósmico, a energia cosmogâmica do ser imanente que é Deus, que o ser totalmente presente, o ser totalmente sensível dentro de nós, que está dentro de nós. Então, com essa fé, a fé na imortalidade da alma, a fé que os nossos erros e pecados têm segunda chance, a fé de que a culpa ela deve ser substituída, segundo Joana de Ângeles, pela responsabilidade, e que a tristeza não deve ser encarada como um mecanismo de amorfinar, de enfraquecer, mas como uma alavanca que nos leve ao trabalho, ao esforço e ao progresso. Com a fé, não há dificuldades que não possam ser vencidas. E a fé, bem estimulada, nos conduzirá ao mecanismo sagrado do homem de bem. Quem é o homem de bem? É aquele que pensa primeiro no outro, antes de pensar somente em si mesmo. Ou seja, empatia. É aquele que se coloca num lugar no outro quando sofre e faz o movimento altruísta no lugar da sensação primeva e extasiante desde os nossos antepassados do materialismo. Se alimentar, dormir, ter relações, gozar dos prazeres da vida, algo além disso. Quem se ama, se instrui, se cuida, tem paciência, tem cuidado consigo mesmo, tem ciência dos seus atos, tem humildade no seu tom de voz, sabe pedir, vence a energia do desamparo para substituir pela energia do amor transcendental. Você que chegou até aqui no nosso vídeo, muito obrigado. Você que trouxe o seu recipiente com água, vamos pedir ao Dr. Bezerra de Menezes magnetize essas águas para que se tornem medicamentos e possam trazer fluidos positivos de cura para todas e quaisquer enfermidades que aqui forem colocadas em pedido de intenção. Dr. Bezerra de Menezes, nosso anjo tutelar de todas as horas, o médico espiritual dos pobres e desvalidos, magnetiza agora esses fluidos em torno de nós, limpa o nosso campo áurico, perispiritual e os chakras do nosso corpo nodal ou perispirítico e transforma essas águas em medicamentos homeopáticos da alma para que todo aquele que dela servir possa sentir alívio, equilíbrio e proteção espiritual. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos a graça e as bênçãos de nosso Senhor Jesus. Pode ingerir a água em jejum. Quando estiver acabando, você complementa até o próximo tratamento espiritual. Lembrando sempre que os atendimentos espirituais devem ser concomitantes aos atendimentos da medicina convencional e que a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes está ao alcance de você através da sua prece e do seu amor, principalmente pelo coração amado de Jesus.
Mero Robert de Filho, Centro Espírita Virtual Joana de Ângeles.